Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês deixarem lá na comunidade do YouTube, tá? Algumas meninas deixaram algumas perguntinhas e eu vim aqui responder vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é da Cristine. Ela pergunta assim: Lô, você e seu marido têm quantos anos? E ele trabalha de quê? Gente, eu tenho 25 anos e meu esposo tem 26, tá? E ele trabalha de marketing, ele é analista de marketing, trabalha com uma escola de inglês aqui no meu estado. E beijos, lindona, obrigada pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Wanda Ramos. Lô, amiga, o que motivou o começo da sua reeducação alimentar? Pois sabemos que muitas das vezes dá início é difícil. Gente, o que me motivou? Um belo dia, meu esposo e minhas meninas, a gente foi se pesar, né? Tinha um tempinho que eu não me pesava e a gente foi se pesar. Aí meu esposo se pesou, as meninas se pesaram, aí chegou a minha vez de me pesar, né? Aí aquele drama, eu escondo a balança pra me pesar sozinha. Aí pra mim, eu não tava com todos aqueles quilos, que eu tava com 121 quilos, né? Eu pensei assim, eu fui me pesar, gente, quando eu vi que eu tava com 121 quilos, eu quase caí pra trás. Porque, pra quem tem compulsão alimentar como eu, sofre de ansiedade, a gente não percebe. A gente sabe que a gente tá gorda, mas a gente não percebe que tá comendo tanto. Gente, eu quase caí pra trás quando eu descobri que eu tava com 121 quilos. E naquele dia, eu falei assim, chega, eu não quero mais ficar assim. Gente, lógico que muitas pessoas me falam, ai, tem que emagrecer, emagrece. Lógico que eu tentei antes de emagrecer, mas agora, gente, é totalmente diferente. Eu mudei totalmente o meu pensamento, o meu jeito de comer. Eu não quero continuar mais gorda, não só pelo físico, mas pela minha saúde, que eu sofro de pressão alta. Eu não quero mais ter que comprar uma roupa extra GG, que é super caríssima, entendeu? Então eu dei um basta nisso e graças a Deus já foram 8 quilos. Aí eu sei que a minha caminhada é longa, mas isso que me motivou, gente, o que me motivou? Eu ter pisado na balança e ter visto. Se eu não tivesse visto, eu tava continuando, tinha chegado no 130, entendeu? E meu maior medo, eu falei assim, gente, eu não posso chegar no 130, porque do 130, 40, 50 eu vou estar com obesidade mórbida já, porque eu sou baixa, então daqui a pouco eu vou ficar na cama, eu não conseguindo mais me mexer. Então eu não quero isso pra minha vida. Eu resolvi mudar e eu tô mudando, assim, eu mudei totalmente minha cabeça, meu jeito de pensar, meu jeito de comer, meu jeito de olhar a comida. Então tá totalmente diferente. Então isso, meu amor, que eu consegui, que foi meu motivo de mudar, tá, Wanda? Um beijo e obrigada pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Elane Souza. Lô, minha gata, como está sendo a sua nova rotina com a reeducação alimentar e com exercícios físicos? Então, gente, tá sendo maravilhoso pra mim. Eu tô conseguindo ter mais energia, mais força de vontade. Eu tava muito sedentária, eu fazia minhas coisas aqui de casa e eu parava, eu demorava uma faxina que eu fazia aqui em casa, eu demorava bastante pra terminar. E agora não, gente, eu tô conseguindo terminar a faxina mais rápido porque eu tenho mais disposição. E também eu diminui 8 quilos, então é muito peso, né? 8 quilos é muito, gente. Eu sei que pra quem tá muito acima do peso não é quase nada, mas pra mim é muito. Então eu tenho mais disposição e eu tô adorando comer coisas que me saciam, porque antes da minha ter essa rotina de alimentação, dessa reeducação, aprender a comer direito, eu comia qualquer coisa. Então aquilo não tampava a minha fome, eu ia lá comia outro, não tampava, eu comia outro. E agora não, eu tô aprendendo a comer comidas que realmente enchem o estômago, que sacia, que não precisamos sentir fome. Eu tô aprendendo a comer pouco, na quantidade correta que o meu organismo aguenta. E lógico, acompanhado pelo jejum intermitente, que, gente, é maravilhoso pra mim, tá bom? Muito obrigada por essa pergunta, Elane. Beijos. Janiele é minha amiga Ferreira. Quais seus filmes favoritos? Conta pra gente, amiga. Gente, meus filmes favoritos de todos Uma Linda Mulher. Esse filme eu assisti quando eu era criança na Globo. Eu me apaixonei, eu amo muito esse filme. Já assisti várias e várias vezes.
Eu também gosto do filme atual agora, da Barca do Beijo 1 e 2, gente. Eu sei que é muito filme teen, né, de adolescente, mas eu amo. Eu adoro filmes assim. É um dos meus favoritos também. Eu tenho vários filmes favoritos. Eu também tenho Por Amor, também, que é da Julia Roberts. Eu acho que é assim o nome. E o outro que eu gosto bastante e que... como o nome dele... gente, eu esqueci o nome desse filme. Eu amo esse filme, assim, não como Uma Linda Mulher, mas eu gosto bastante dele, que é Ghost, O Outro Lado da Vida, que eu assistia no SBT não, na Globo, que passava na sessão da tarde, de antigamente. Então esses são os meus filmes, assim, que sempre estão na minha lista, que não sai. Tem também do Patrick, que é aquele Ritmo Quente, sabe? Tem um parte em inglês que eu não lembro como fala. Mas Ritmo Quente, não sei se vocês sabem, que tem a Baby e o John, sei lá, os nomes dele, do Patrick, né? Então são esses meus filmes favoritos. Gente, eu amo filme dos anos 80, 90, 70, 60. Esse tipo de filme, tipo Bonequinho de Luxo, eu gosto bastante. Então, um beijo, amiga. Obrigada pela sua pergunta. Jaqueline Araújo perguntou: Lindona, você falou que a sua igreja faz missão. Você frequenta a igreja SUD? Gente, eu frequentava. O que eu acabei me afastando no ano de 2018, eu me afastei um pouco da igreja. Lógico que eu considero minha igreja ainda, eu gosto muito da igreja, essa igreja. Eu sou sim da igreja SUD, fui batizada na igreja SUD, conheci meu esposo, e meu esposo que me levou pra igreja SUD, porque antes disso eu era da Maranata, né? Quem não sabe o que é a igreja SUD, Lohane? A igreja SUD é, como fala, a igreja dos Mormons, né? Com certeza vocês já viram uns elders com a gravata, com a bolsinha, que vai na sua casa levar o evangelho. Então eu me afastei um pouco da igreja, não nada pela igreja, que a igreja é perfeita, gente. A gente somos os pacientes e a gente estamos indo se curar, né? A igreja é perfeita, mas os seres humanos não. Eu não me afastei por causa da igreja, eu fui me afastando porque eu fui mudando meu pensamento. Meu pensamento hoje é outra coisa, porém eu nunca deixei de acreditar em Cristo. Eu sempre faço as minhas orações, que eu agradeço a Cristo por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Deus é maravilhoso, eu não tenho nem como explicar. Logicamente que indo na casa dele é muito melhor, né? Só que, assim, por enquanto é um pouquinho difícil de explicar, mas eu me considero ainda mesmo afastada. Eu sou sim membro da igreja SUD, eu e minha família, tá bom? E obrigada, Jaqueline, um beijo pra você. Andréia Nunes perguntou: fale da sua relação com seus vizinhos. Gente, pra quem não sabe da minha trajetória com meu vizinho maluco que eu tinha aqui do outro lado, gente, ai meu Deus, foi uma das piores fases. Foi uma fase que eu queria vender meu apartamento porque eu não estava mais aguentando aquele vizinho aqui. E graças a Deus ele era só um inquilino, que misericórdia, já pensou se ele fosse o proprietário desse apartamento? Eu estava frita. Gente, eu não tive problemas com o vizinho. Esse foi o único que eu tive, que esse vizinho, ele era louco. Ele não aguentava ver minhas filhas chorando, principalmente a Aya, quando era um pouquinho mais nova. Chorava muito por causa que os dentes estavam crescendo, febre, essas coisas. E ela chorava. E ele socava minha porta, socava minha parede, desligava a minha água, arranhava a minha porta. Então ele fazia de tudo, além de me ameaçar de estar comigo na rua. Já chamei a polícia, já fiz de tudo. E graças a Deus, quando eu fui viajar pra Paraíba, eu nem queria voltar pra casa, só pra você ter ideia. E quando eu fui pra Paraíba, eu pedi tanto a Deus, falava: Deus, por favor, Deus, por favor, eu peço a direção ao Senhor, que o Senhor ilumine a cabeça daquele ser e ele acha uma casa maravilhosa pra se mudar. Eu não desejei mal, eu desejei totalmente o bem. O que ele me desejava de mal, eu desejava o bem pra ele. Que ele achasse uma casa boa, que ele achasse um lugar maravilhoso pra ele ficar. E graças a Deus o Senhor foi tão bom que algumas semanas depois que eu estava lá na Paraíba, eu recebi a ligação da síndica aqui falando que ele foi embora. Gente, eu fiquei tão feliz e animada de voltar pra casa. Eu tava totalmente desanimada de vir voltar pro meu apartamento. E eu fiquei tão animada, a minha vida é tão agora simples. Eu não tenho medo de deixar minha porta aberta, gente. Eu não deixava minha porta aberta. Eu morria de medo de sair, ele fazer alguma coisa comigo, não comigo, com minhas filhas, entendeu? Me machucar e machucar minhas filhas. Então, graças a Deus, esse homem foi embora. E fora isso, sem ele aqui,
Minha relação com os vizinhos são muito boa, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Eu também não sou de muito de ir na casa de ninguém também não. É o meu pensamento, né? Então, um beijo, André, e obrigado pela sua pergunta. Elisa Araújo perguntou: Lô, você pensa em ter mais filhos? Ou você já é operada? Gente, eu não quero ter mais filhos. Minhas 2 gravidezes foi de risco e eu fiquei praticamente mais no hospital do que em casa. Eu não sou operado, quem dera se eu fosse, mas eu não consigo ser operada aqui no Espírito Santo, que tem pelo menos 3 filhos. E eu não quero ter, eu encerrei. Se Deus me mandar um filho, uma filha, né? Logicamente eu vou aceitar, lógico, eu vou amar do mesmo jeito que eu amo minhas filhas. Mas eu e meu esposo, a gente não pretende ter filhos. Nosso apartamento não aguenta mais uma criança. 3 crianças nesse apartamento ia ficar muito apertado. Já com 2 já é, mas já com 3. Então eu não pretendo ter filho mais. Tá bom, amor? Então um beijo e obrigada pela sua pergunta. A Andréia Monteiro, ela perguntou: sua luta contra a obesidade é de quanto tempo? Gente, a minha luta contra a obesidade é desde 2016. Em 2016 eu cheguei aos 93 quilos, que foi o meu máximo, o meu recorde daquela época. Eu fiquei sem acreditar. Então a minha luta começou ali. Porque antes disso eu era uma pessoa cheia, não gorda, mas cheia. Mas eu tinha entre 67 e 72. Entendeu? Então eu era uma pessoa cheia na minha juventude. Mas depois disso, depois que eu tive as minhas filhas, a Nicole, eu tive ela, eu consegui perder aquele peso todinho. Eu fui pra 80 quilos na época, eu voltei pro meu 67 a 70. E depois disso que eu tive a Ayla, antes de ter a Ayla, em 2016 eu já tava com 93 quilos e eu tava com aquela ansiedade de perder o peso. Tá? Mas eu conseguia controlar os 93 quilos, durou até o final do ano. Eu não engordava e também não emagrecia. Quando eu descobri a gravidez da Ayla, eu comecei a engordar assim, porque eu tive inchaço, pressão alta, diabetes gestacional, essas coisas. Então assim, ó, fui assim por 100, rápido, cheguei aos 105. E depois que eu tive a Ayla, voltei pros 98. Aí com 98 eu poderia muito bem ter emagrecido. Mas nessa época, eu não sei se vocês sabem, normalmente quando a gente tem filho, na maioria das mulheres dá depressão pós-parto, tristeza, né? Tristeza pós-operatória. E eu tive essa tristeza nas 2 vezes, da minha filha Nicole e da Ayla. Da Ayla não foi tão forte como eu tive da Nicole. E na tristeza pós-operatória, o que eu fazia pra me confortar? Eu usava comida como conforto. Então aquilo foi de 105 para 110, de 110 eu fiquei muito tempo no 110, 2018 eu fiquei no 110, aí 2019 eu fui por 115, tinha engordado 5 quilos, 2019 eu consegui emagrecer e voltei por 110, e depois eu fui, acho que até o 108 eu consegui ir em 2019, e de 2019, final de 2019, quando começou a quarentena, que eu despenquei. Primeira vez que eu cheguei aos 121 quilos. Então, a minha luta contra a obesidade é desde 2016. Então, foi a Sandra Lima que perguntou. Muito obrigada, meu amor, pela sua pergunta. A Elisa Araújo também perguntou aqui, tem outra pergunta dela. Como é a sua relação com seus pais? Você tem irmão? Eu tenho uma irmã, tá? Apenas uma irmã. E a relação com meus pais é maravilhosa. Meus pais são tudo pra mim. Eles são pais muito bons. Eles fizeram o papel de pai, sabe? Meus pais são tops, 10. Não tem nem o que falar deles, que eles são muito bons. E eles são muito prestativos. Eles amam as netas deles. Eu dou graças a Deus que eu conheço muita gente que tem pais horríveis, pais narcisistas. E graças a Deus meus pais são totalmente diferentes. Meus pais são amáveis, são doces, ajudam o que puder, a gente sempre estão com a gente, tá? Então a relação com meus pais é maravilhosa, com a minha irmã também, tá? E só tenho uma irmã. Então um beijo, Elis. A Maya Kennedy perguntou: você já pensou em divórcio? Gente, quando eu vi essa pergunta eu pensei, meu Deus. Meu Deus. Que pergunta. Gente, eu sou casada praticamente, a gente vai fazer juntos, a gente vai fazer 10 anos juntos. E lógico que nesse tempo a gente
passou por fases e fases, né? Eu sempre deixei claro aqui no meu canal, quem me conhece há muito tempo, que eu sempre falo, gente, meu casamento no começo não foi flores. Muita gente fala, o começo é flores e tal, depois vem a luta. Não, meu casamento no começo foi muito tenso, porque a minha história é que eu conheci meu esposo pela internet, a gente não namorava, a gente namorava pela internet, a gente já se viu, lógico, a gente se viu umas 2 vezes ou 3 vezes antes de se casar, e depois a gente se casou, depois de 2 anos de relacionamento pela internet, ou 2 ou 3, né, não lembro mais. E depois disso a gente foi morar junto, já casou, então a gente não teve aquele... A gente já se viu, tá? Eu já morei lá em João Pessoa, já fiz tudo isso. Porém, quando a gente ficou junto, casados mesmo, a gente foi se conhecer melhor, porque a gente só se conhecia pela internet um pouquinho e tal, assim, de vista e tal. Mas com isso, gente, o meu casamento no começo foi muito complicado pra mim, porque a gente era muito imatura, a gente era muito novos. Foi muito complicado, foi muito difícil. E com isso, gente, veio a vontade da separação, veio a vontade do divórcio, de que a gente não tava dando mais certo. E Deus botou a mão na nossa cabeça e falou assim, gente, vamos parar, vamos pensar melhor. Pensa melhor se é isso que vocês querem. Porque, querida, não, a gente deixou muita coisa pra trás, muita coisa, a gente deixou muita coisa, a gente abriu a mão de muitas coisas assim maravilhosas que ia acontecer nas nossas vidas por causa desse relacionamento, entendeu? Então, sim, eu já pensei em divórcio, sim, eu já cheguei quase a me divorciar, procurando advogado, e como a gente já tinha a Nicole, a gente não tinha ela ainda, a gente tinha a Nicole, seria um pouquinho mais difícil pra ela e tal. Porém, gente, com o tempo, aconteceu umas coisas lá que a gente nem percebeu que a gente tinha esquecido do divórcio, né? E com o tempo a gente foi amadurecendo mais a ideia, né? Que o casamento, a gente tem uma ideia no começo, depois a gente entende o que é o casamento, entendeu? Então, eu quis me divorciar, meu esposo também quis se divorciar de mim, e graças a Deus hoje a gente tem um pensamento diferente, a gente já sabe lidar com as como fala, com as consequências, com a rotina. Eu sei que nada é perfeito, vai ter um dia que a gente tá e um dia que a gente tá querendo matar a pessoa, entendeu? Mas a gente tem que saber se controlar. Eu sou muito sensível, falo logo, eu sou um tipo de pessoa que eu preciso falar dos meus sentimentos, e meu esposo é mais fechado. Não, tá, ok, entendeu? Então a gente não se bica nisso. Então, lógico, mas hoje em dia a gente não tem, como fala, aquelas discussões horríveis que fica se discutindo. Eu falo uma coisa assim, aconteceu isso e tal, blá blá blá. Tá, ok, mas depois de meia hora está se falando de novo normalmente. Gente, eu prolongo muito. Mas sim, a Maria Kenzie, eu já quis me divorciar. E obrigada pela sua pergunta, tá, lindona? Um beijo. Vamos lá. Mãe que trabalha em casa perguntou assim: Lô, quanto você paga no seu AP e quanto você ganha no seu YouTube? Gente, toda vez que eu vou fazer um vídeo de perguntinha, sempre tem quanto que eu ganho no YouTube. Sempre. E quanto que eu pago no meu AP? Hoje em dia eu tô pagando R$600, 600 uns quebrados, tá? Aí no meu financiamento, só no meu apartamento, financiamento dele, eu só pago isso. E quanto eu ganho do YouTube? Gente, o dinheiro do YouTube varia muito. Eu posso estar ganhando hoje R$300, mas amanhã, no outro mês eu posso estar ganhando 1.000, 2.000, entendeu? Então varia demais. Eu não sei, eu faço assim, olha, a média que eu ganho, eu posso falar assim, a média que eu tô ganhando no YouTube é entre 900 pra cima, entendeu? Eu ganho 900 pra cima, um pouquinho mais pra cima. E fora isso, é uma média. Não tem como eu dizer pra vocês, gente, eu tô ganhando 900 todos os meses. Não, eu tô ganhando, esse mês pode estar ganhando 900, mas no mês que vem posso ganhar 1.000, no outro mês 2.000, porque varia dos anúncios, de quanto vocês estão assistindo. Porque, gente, vocês assistindo os anúncios, vocês valorizam demais o meu trabalho. Eu sei que vocês estão gostando, lógico, você não vai assistir todos os anúncios, né? Mas assistir 1 ou 2 pelo menos já está me ajudando bastante, tá?
Então, beijos, mães que trabalham em casa, obrigada pela sua pergunta. A minha tia maravilhosa, ela perguntou assim, Lene Luz. Lô, como está sendo a sua quarentena? A minha quarentena estava sendo de muito gordice, de esbanjar, comprar lanche e tal. Tava sendo assim, minha quarentena, entendeu? Até minhas filhas, que eu não dava muita coisa, até deu uma engordadinha, porque tava comendo demais. Não só lanche, né, que lanche era mais também pro meu esposo, né, mas elas acabavam tomando mingau um pouquinho a mais, tomando mais café da manhã, lanchando o iogurte dela com biscoito, né? Então, vocês já viram. Então, assim tava sendo minha quarentena e tava sendo muito chato, muito sedentária, eu tava sem energia, sem nada. Agora, com meus exercícios, com a minha nova vida, que eu falo que é uma nova vida pra mim, minha reeducação alimentar, minha quarentena tá sendo maravilhosa, até para minhas filhas, que eu estou fazendo comidas mais saudáveis pra todo mundo entra nesse jogo, todo mundo agora come saudavelmente, tô fazendo comida saudável, lógico que eu não vou tirar lanche de ninguém, eu tô sem, mas as minhas filhas e meu esposo, não, né, eles têm que viver, eles têm um peso bom, entendeu? Então eles têm que comer o que é deles. Então lógico que eu preparo. Eu faço um bolo. Eu fiz um bolo esses dias de banana, mas é um bolo integral. Então todo mundo ficou feliz. Então é isso, gente. Minha quarentena tá sendo... depois que eu comecei, minha alimentação tá sendo maravilhosa pra mim. Eu tô me sentindo muito melhor, mais feliz, com mais energia, sabe? E se você tiver com problema de peso, eu vou pedir pra vocês, olha, gente, tente mesmo, tente emagrecer, tente ter uma vida saudável, não fica desesperado, né, pra emagrecer logo, mas tente ter uma vida saudável, é a melhor coisa, você se sente muito melhor. Muitas meninas me perguntaram sobre o jejum intermitente, eu vou dar uma prosa aqui bem rapidinho, sobre o meu jejum intermitente. Gente, o jejum intermitente que eu faço vários protocolos, o que é? De 18, ou 16, ou de 24. O 16 horas quer dizer o quê? Que eu fico quantas horas sem comer? 16. Tenho 16 horas sem comer e 8 comendo. Porém, juntando com a noite de sono. Então, eu começo a comer a 1h da tarde. Eu posso almoçar, eu almoço 1h da tarde e vou até as 9 da noite. Eu posso, de 1h da tarde até as 9, eu posso fazer as minhas refeições saudáveis. Ou com low carb, se você quiser pegar o jejum intermitente e colocar uma dieta, também pode. Então é isso que é meu jejum intermitente. Eu faço esses 3 protocolos, mais os exercícios, entendeu? Em 22 dias, com esse protocolo, mais o exercício, eu perdi 8 quilos, tá bom? Então esse é o jejum intermitente que eu faço, tá, pessoal? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu amei responder as perguntinhas de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu não respondi direito a pergunta, deixa aqui no comentário. Lô, explica melhor. Deixa aqui no comentário que eu vou explicar pra vocês direitinho. Eu posso até explicar num vlog, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E não me esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Beijos, tchau!